Excelentíssimo senhor presidente, deputado, eu vou aguardar o presidente Tovar para... Deputado Bosco Carneiro, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Tovar, que está presidindo essa sessão, presidente Adriano Galdino, senhoras e senhores deputados estaduais e deputadas estaduais aqui presentes, imprensa, servidores desta casa, público das galerias que estão nos prestigiando, minhas senhoras e meus senhores, telespectadores da TV Assembleia. Deputado Júnior Araújo, Vossa Excelência, o líder do G10, a minha fala aqui hoje, na verdade, é para prestar mais uma vez esclarecimento, deputado Galego de Souza, a respeito de uma matéria que está sendo veiculada na imprensa, dando conta de que eu fui condenado por uma ação de improbidade administrativa e nós sabemos, primeiro eu estou aqui com o meu dever da minha função, sou homem público, não posso deixar de dar esclarecimentos, por mais, deputada Paula, que sejam constrangedores à minha pessoa, que o nosso sentimento seja de um cidadão injustiçado com essas divulgações, mas eu tenho o dever, como homem público, de prestar esclarecimentos. Qual é o fato, deputado Eduardo Carneiro? O fato é que, no começo do semestre, primeiro semestre passado, houve 2 sentenças condenatórias de primeira instância, divulgadas e decididas contra a minha pessoa, deputado Valdo Virgulino, em Alagoa Grande, de improbidade administrativa. Essas 2 ações, eu fiz o esclarecimento aqui nessa tribuna, ou mês de março ou mês de abril. Dei detalhes, vou aqui somente resumidamente, depois expor de novo. O que é que ocorre? Entramos com um embargo de declaração. Naquela época, antes de ser publicada, foi divulgada na imprensa essa condenação, que nós não tínhamos sido nem notificados dessa decisão. Hoje, mais uma vez, quando o juiz de primeira instância julga os embargos de declaração, que é um recurso de primeira instância ainda, a maioria desses recursos são negados porque diz respeito a coisas muito restritas no processo. Quando hoje que amanhece os portais da Paraíba dizendo mais uma vez que o deputado João Bosco Carneiro foi condenado por prática de ato administrativa. Na verdade, para a opinião pública que não está a par desses procedimentos, deputado Tovar, a condenação é dupla. Para mim, a condenação é dupla, macula minha imagem 2 vezes. E quando, na verdade, não existe condenação de fato ainda, nem de direito. Porque a Constituição do Brasil diz que o cidadão só é condenado quando transitado e julgado. E apenas há uma decisão de primeira instância. Mas como nós somos homens públicos, a condenação vem, na verdade, antecipada. Mas eu quero aqui dizer ao povo da Paraíba que essa sentença foi proferida em março, em abril desse ano, e nós recorremos, no primeiro grau, com embargos, e nós vamos recorrer ao tribunal. E eu tenho a convicção que nós vamos provar a nossa inocência, porque eu não pratiquei ato de improbidade administrativa, não. Eu fui prefeito de Alagoa Grande por 2 mandatos. E o que é que estão me acusando? Estão me acusando que eu fui omisso numa ação de execução fiscal contra o espólio do meu pai, João Bosco Carneiro. Na verdade, eu não fui omisso, eu não sou homem para isso. Na época, existia um processo de execução fiscal, deputado Ranieri, demandado pela prefeitura contra o espólio do meu pai, João Bosco Carneiro, mas minha família já tinha, inclusive, dado bem à penhora. E quando eu fui prefeito da Lagoa Grande, recebendo inúmeras notificações, intimações diretamente, porque a prefeitura do interior é diferente da prefeitura da capital e do governo do estado e do governo federal. Todas as notificações e intimações vão diretamente para o prefeito. Como é que diante de centenas eu ia me ater a uma intimação dessa? Na época eu despachei para a procuradoria
geral do município e não tinha nem ciência de que se tratava o processo. Depois que eu saí da prefeitura, em 2013, a juíza, na época, proferiu uma decisão, uma sentença, arquivando esse processo, alegando que a prefeitura não tinha se manifestado. Aí foi quando o prefeito que me sucedeu, inclusive, com a ânsia de querer tirar proveito político, entrou com ação, com apelação no Tribunal de Justiça e uma ação contra mim, dizendo que eu tinha sido omisso por má fé. Mas Deus é tão grande, deputado Júnior Araújo, que o tribunal, deputado Valber, deu provimento à apelação pelo fato. Qual foi o fato? Que a parte interessada, que poderia ser beneficiada, que era, no caso, o espólio do meu pai João Bosco Carneiro, não tinha requerido o arquivamento do processo. Ora, se eu agir com má fé, por que nem eu, nem minha família requeremos em juízo o arquivamento do processo? E foi por conta justamente disso que o tribunal proveu o recurso de apelação e o processo continuou. E, graças a Deus, todo esse título foi executado. Agora, durante a instrução dessa ação de improbidade contra mim, eu não tive direito de defesa, apenas a contestação. Eu não tive direito de apresentar testemunho de ser ouvidas. Eu não tive direito de prestar meu depoimento pessoal para explicar com detalhes as minhas ações. E daí porque a minha defesa foi cesseada. Mas, compreendendo e sendo, graças a Deus, advogado, é normal, é natural que a gente recorra, por isso que tem o Instituto do duplo grau de jurisdição. Nós vamos recorrer, vamos fazer apelação ao Tribunal de Justiça. O conselho da parte do deputado Valber Virgulino e ao deputado Júnior Araújo.